sobre nós. Hoje, Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19, onde Tiago, e esse Tiago aqui é irmão de Jesus, filho de Maria. Maria foi virgem até conceber ao seu filho primogênito, como diz Mateus, explicitamente. E as Escrituras, os Evangelhos, nos dizem que Jesus teve muitos irmãos e irmãs depois dele. E os apóstolos dão testemunho disso. O livro de Atos dos Apóstolos também, de modo que é tolice imaginar qualquer outra coisa, é fanfarrice santarada dos dogmas da religião, mas não tem nada a ver com a naturalidade, a espontaneidade, a normalidade da vida. Então, esse que aqui fala, esse que eu aqui leio para você, é irmão de Jesus, que acabou, depois da ressurreição, se tornando o principal líder, dentro de pouco tempo, o principal líder da igreja que se reunia em Jerusalém, e que era a maior e a mais poderosa de todas naquele início de primeiro século, na segunda metade do primeiro século. Então está aqui. Sabeis estas coisas, diz Tiago. Todo homem, você, todo homem, por causa da consciência de Deus na sua vida, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Não tenha pressa para parar de ouvir. Qualquer que seja a situação, ouça. Ouça, entenda. Esse apelo ao ouvir é um apelo a disponibilizar-se a compreender, é dar atenção com a vontade explícita de adquirir compreensão sobre o outro e o que ele está me dizendo. Portanto, por mais chata que seja a conversa, todo homem seja pronto para ouvir, demorado, prudente a falar, a emitir opinião. Não se apresse a opinar em relação a nada. Peça tempo para pensar, é seu direito e será a sua sabedoria. Todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e seja também tardio para ficar zangado, para se irar. Não responda sob ira, nem sob o impacto da raiva. Não reaja. Você vai fazer besteira, falar besteira e ofenderá tanto quanto já foi ofendido, ou até mais do que já foi ofendido. Por isso, não. Não. Por isso, guarde-se. Por isso, não tenha impaciência quanto a entender, ouvir. Não tenha pressa de falar. E cuidado para que no apressamento do falar você não faça isso já porque você se irou, se zangou com a palavra que ouviu. Tenha ela procedência ou não, mas o fato é que provocou ira, raiva no seu coração, e o resultado do falar irado, do se relacionar com ira, é sempre desastroso, vai sempre acumulando amargura e amargura, ressentimento e ressentimento, e cada vez mais só há esse aumento, esse crescimento amontante daquilo que vai explodir, vai se derramar, vai destruir. Além do que, saiba que a manifestação da sua ira
previne você, impede você de ser objeto da defesa de Deus. Impede você de ser tratado pela justiça de Deus. Impede você de ter em Jesus o seu advogado. Impede você de contar com os constrangimentos celestiais em seu favor no coração daquele contra quem você se irou. É o que Tiago está dizendo. Se você decidir resolver isso no grito, na raiva, no ódio, no destempero, na vingança verbal, na zanga, ou em qualquer outro resultado ou decorrência da ira que faz você explodir no falar irado e na gritaria perversa que se manifesta aos sentidos como um verdadeiro espancamento verbal, se você decidir partir para esse tipo de ação ou para qualquer outra mais radical, saiba, é um princípio espiritual. Saiba que a ira do homem, a prática da ira do homem, o exercício da ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é para os mansos, é para os que confiam, é para aqueles que exercem a sua boa consciência, andando adiante em cima de princípios da vida, da lei da vida, mas que não se deixam alterar pelas provocações nem pelos ódios recebidos. Porque se permitirem se entregarem à ira, ao ódio, à vingança, à raiva, perderão o patrocínio da justiça de Deus em suas vidas. Deu para entender isso? É tão óbvio. Portanto, já que é assim, o que Tiago diz é: jogue fora disso, despoje-se de toda impureza, sentimentos maliciosos, perversos, sem amor, sem empatia, sem misericórdia, provocados, engendrados, concebidos pela ira, pela amargura. Já que se você se mantiver assim, você perde o patrocínio da justiça de Deus, então, por causa dessa compreensão, despoje-se de toda impureza e todo acúmulo de maldade. É um brumadinho. Barragem é um montante, vai acumulando, até que um dia isso vem tudo sobre você. Por isso, despoje-se, limpe isso, tire esse acúmulo e acolha, faça a decisão de acolhimento, de escolha da mansidão. Despoje-se de impureza e maldade e acolha o espírito da mansidão. Acolha o espírito da mansidão, do autocontrole. Porque essa é a palavra. Acolham-se e acolha com mansidão, com quebrantamento, a palavra em vós implantada. O Evangelho tem que ter sido implantado em mim, a natureza dele tem que existir em mim. Por isso, não dê lugar àquilo que soterra, que é um acúmulo de maldade que abafa a palavra em nós implantada. Por isso, despoje-se dessas coisas e acolha com mansidão, com coração humilde, a palavra do Evangelho implantada, a qual é poderosa para nos salvar completamente, para nos realizar, para nos garantir, para nos fazer mentalmente saudáveis, emocionalmente saudáveis, relacionalmente curados e saudáveis. Isso aqui é uma palavra de psicologia perene, só não entende quem não quer. Tornai-vos
pois, ou seja, por causa de tudo isso que vocês estão entendendo, tornai-vos praticantes. Porque se você praticar essas verdades, você vai ficar bom nisto. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, pensando que o ouvir a informação sem praticá-la produz algum bem de Deus na minha vida. Jesus disse: os meus discípulos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam. E a palavra do Pai é o Evangelho ensinado e encarnado por Jesus. Por isso, tornai-vos praticantes do Evangelho e vocês vão ficar bons nisso. Não se tornem apenas ouvintes, pensando que isso é o bastante, porque não é. Tem gente cheia de informação andando na loucura do anti-evangelho, cheios de ódio, de ira, de amargura, de inveja, sem reconhecer o dom de Deus que vem do alto, descendo do Pai das luzes na vida do irmão diferente dele. Enfim, tem tanta gente cheia de informação e perdida nos labirintos da perversão produzida pelo ódio, pela amargura, pela indiferença, pela antipatia, seja pelo que você saiba que produz isso com verdade. Como diz aqui Tiago, a impureza e o acúmulo de maldade, que precisam ser substituídos pela mansidão que acolhe a palavra implantada e que é poderosa para provocar em nós salvação integral. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com esse engano diabólico. Porque se alguém é ouvinte, tem muita gente que me diz: sou seu ouvinte. E às vezes eu brinco: seja praticante. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se à pessoa que contempla num espelho o seu rosto, fica vendo: ih, pé de galinha aqui, cresceu uma coisa aqui, tem uma mancha aparecendo ali, meu Deus, o que é isso aqui que eu nunca tinha visto? Vê o seu rosto, vê suas deformações, vê sua crescente decrepitância. Vê o seu rosto no espelho, enxerga o que está acontecendo, porque a informação, a palavra como informação, ela chega também e nos reflete, a gente se enxerga. Se contempla a si mesmo, mas depois, logo depois, se retira aqui do papo de graça, aí vai logo fazer outra coisa, deixa isso para trás, esquece, não quer pensar naquilo que instigou, ao contrário, sai e faz tudo para esquecer, e esquece de quem era, e faz tudo para não se enxergar, para não se perceber, porque se admitir quem é diante do espelho da palavra, necessitará praticar, se converter, para mudar e andar segundo a lei da vida, conforme o Evangelho. E a maioria nem quer pensar nisso, nem quer pensar. Mas aquele que considera atentamente o Evangelho, a lei perfeita, a lei da vida, a lei da liberdade em Cristo, e nela persevera, andando em verdade, em espírito, em verdade, em sinceridade, sem medo de se enxergar, antes persevera na palavra da vida, não sendo ouvinte negligente do Evangelho, ao contrário, tornando-se um operoso praticante, esse vai ser feliz. E esse inevitavelmente será feliz em tudo que realizar. Vai se dar bem em tudo que empreender.
aquele que vive assim, acaba ficando muito bom naquilo que pratica. É inevitável que seja assim. No entanto, se alguém, ao invés de viver a lei da liberdade, a lei do amor, contra o qual não há leis nem transgressão, se alguém quer e supõe que seja possível fazer alguma adição ao que já está feito e consumado, porque se supõe, se julga, se imagina extremamente religioso e com isso acha que ele é superior a qualquer outro indivíduo, mesmo aqueles que com simplicidade, não sendo religiosos, são operantes, praticantes da palavra do Evangelho que lhes foi implantada como verdade no coração. Tem gente que diz, não, isso não é o bastante para mim, tem que ter mais. E supõe que esse mais é o se tornarem extremamente religiosos. Por isso Tiago diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, de parar de falar bobagem, não sendo pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, mas supondo ser religioso, deixa de segurar a língua. Antes é linguarudo, é fofoqueiro, é mentiroso, é divulgador de más notícias sobre o próximo, sobre os outros. Tem prazer no espalhamento da miséria, ainda que faça isso pedindo oração e com uma cara muito piedosa. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração com aquele sentimento de piedades de serpentes venenosas e peçonhentas, fique sabendo, a sua religião é vã, é oquidão, é nada, não presta para coisa nenhuma. Porque a verdadeira religião não pede templos, pede pobres. A verdadeira religião não pede catedrais, pede órfãos. A verdadeira religião não demanda torres, demanda um olhar atento para os que jazem nos abismos e nas regiões e nos vales da sombra da morte. Porque a verdadeira religião, se você quer saber, é essa, que se relaciona com Deus pelo amor ao próximo, porque Deus decidiu ser amado no próximo. Porque se alguém não ama o seu próximo a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Esse amor por Deus a quem eu não vejo é muito cômodo. Fico 1 hora parado, sentado, cantando, elogiando a Deus em algum lugar e digo que saí amando a Deus, mas saí foi convencido no meu narcisismo de superioridade piedosa, de que eu sou superior aos demais homens porque a minha carga horária de elogio a Deus no templo é maior do que a da maioria. Mas essa religião é vã. Vã. Porque Deus decidiu ser amado no próximo. Por isso é que Tiago diz que a verdadeira religião pura e sem mácula não é aquela que tem a doutrina certa, onde tudo é dito com ortodoxia irreparável. Se é que isso existisse, não existe. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é uma só e é esta: visitar os órfãos, os necessitados, os desabrigados, os desacolhidos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas perdas, nos seus medos, nas suas depressões, nos seus pânicos, na sua solidão, na sua fome, na sua necessidade, na sua carência. A verdadeira religião
pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, onde o altar são órfãos, viúvas, pobres, necessitados, aflitos, refugiados, atribulados. Sim, essa é a verdadeira e pura religião. É servir, é ver, encontrar, é amar a Jesus nos irmãos dele. Órfãos, viúvas, angustiados, banidos, afligidos, adoecidos sem cura, sem amigos, sem presença, morrendo em indigência num mundo superpovoado, inclusive de cristãos, que passam o dia enchendo os templos, erguendo as mãos e não tem olhos para ver o próximo, nem mão para socorrê-lo. É vã, portanto, a sua religião se você não for um operante praticante do Evangelho de Jesus. Guarde-se de tudo que provoca ira, raiva, que tira da sua mente o bom senso, a sabedoria, a prudência. Livre-se, despoje-se de todo o acúmulo de maldade, de todos os ressentimentos, de todas as barragens amontantes de amargura ou de impureza pecaminosa no seu coração, porque isso vai destruir o melhor do seu ser e do seu caráter. E ao contrário, substitua isso por um acolhimento manso da palavra do Evangelho em você implantado e pratique. Pratique, não se contente em receber informações. Pratique. Quanto mais você praticar, mais a palavra se planta em você, mais ela frutifica em você, mais natural é ser um evangelho vivo no mundo. E nunca se jacte de nenhuma justiça própria, porque Deus não se impressiona com cargas horárias religiosas. Se você acha que há alguma coisa além a adicionar ao que já está feito, então sirva os órfãos, as viúvas, os atribulados, os estrangeiros, os deserdados, os aflitos, os suicidas, os que querem um ouvido para ouvir, os que estão buscando um socorro. Porque Deus decidiu ser Deus para você na carência do seu próximo. Quer abraçar a Deus? Acolha com amor aqueles a quem Deus diz que com prioridade socorre e com quem, de maneira maravilhosamente inexplicável, Ele prefere habitar. Essa é a palavra do Evangelho. Não tem demônio, nem teólogo, nem ninguém que tenha a coragem de ficar na minha frente e me dizer que o que eu aqui falei não foi a pureza da sabedoria e da prática do Evangelho para quem quiser viver a vida bem-aventurada em tudo o que se propuser a realizar. Senhor Jesus, está aqui a palavra da vida, dada de graça, para quem quiser viver, para quem quiser praticar, para quem quiser provar, para quem quiser crescer, para quem quiser frutificar, para quem quiser ser feliz. Essa é a terapia, essa é a espiritualidade perene, essa é a verdadeira psicologia perpétua. Essa é a sabedoria terapêutica que cura a vida e faz feliz o coração. E preenche os vazios da existência inócua e sem sentido. Por favor, permite dar mansidão e humildade de entendimento para as pessoas acolherem esta palavra que eu hoje, em teu nome, estou nelas implantando. Em nome de Jesus. Amém.